Livro de Salmos, capítulo 1, ou livro de Salmos 1, perdão, verso 1. Texto bem conhecido, Jonilson, bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, pois são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse texto, Teia, é um texto muito conhecido mesmo. Nós temos a tendência muito de falar sobre ele, né, quando falamos de amizades ou quando falamos sobre andar com pessoas erradas ou certas. Porém, hoje eu não quero falar só de uma parte desse texto, eu quero falar de todo o contexto dele. O livro de Salmos, ele é um livro que todo cristão deveria ler pelo menos uma vez por ano, porque ele nos aproxima de Deus. Cada livro da Bíblia ele tem um papel, ele revela algo, Lilian. Então nós vamos encontrar, por exemplo, o livro de Eclesiastes. Ele vai nos ensinar a nos relacionar com nós mesmos. Pessoas que precisam desenvolver autocontrole, domínio próprio. Pessoas que precisam se relacionar com as suas próprias emoções. O livro de Eclesiastes ele fala muito sobre isso. Hoje ainda eu falava com o Davi falava assim: pastor, você começa a ler Eclesiastes, começa a deixar a vaidade de lado, né? Eclesiastes confronta muito aquilo que é vaidade. O livro de Provérbios, ele nos ensina a nos relacionarmos com o próximo, com o nosso irmão, até porque Provérbios ele confronta muito o nosso caráter, a nossa integridade de ser lei. Quando nós começamos a ler Provérbios, a meditar em Provérbios e viver as verdades que estão em Provérbios, nós começamos a ter uma vida mais condicionada a estes princípios da palavra de Deus. O livro de Josué fala de conquistas, Neemias fala de reconstrução, os evangelhos apresentam Cristo na plenitude, Deus através de Cristo, os milagres do Senhor e como Ele vai operar nas nossas vidas. E o livro de Salmos, o que ele nos leva, o que ele nos ensina? O livro de Salmos, ele nos ensina a nos relacionarmos com o próprio Deus. O livro de Salmos, então, ele vai nos ensinar a nos relacionarmos com Deus. Quanto mais lemos de ele, o livro de Salmos, quanto mais meditamos em Salmos, quanto nós aprendemos de Salmos, mais nós conhecemos o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus. Talvez, pastor Odô, algumas pessoas quando liam Salmos pensavam apenas nas visões ou nas versões poéticas de Salmo, nos cânticos que Salmos apresentam, os salmistas quando escreviam, apresentavam, mas ele vai muito mais do que apenas a parte poética. Mas ele apresenta de fato, Luiz, quem é Deus, o seu poder, os seus atributos. E quando lemos então o livro de Salmos, o primeiro capítulo, ou a primeira parte de Salmos que nós encontramos aqui, o primeiro salmo que nós nos relacionamos, ele fala de 3 lições fundamentais para uma vida plena. Eu quero chamar a sua atenção primeiramente para os resultados que o Salmos 1 apresenta, que Deus pode gerar em nossas vidas quando nós o conhecemos. Ele diz no capítulo 3, na parte B, ele diz assim: dará fruto ao tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Quando eu começo a aprender a me relacionar com Deus, Thalita, no mínimo, Carmen, eu vou desenvolver esses 3 resultados na minha vida. E quando eu condenso esses 3 resultados, o que eu descubro, Jefferson, que vivendo as lições do primeiro capítulo, da primeira parte, do primeiro salmo, eu já começo a ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abençoada. Quando começamos o primeiro salmo, ele diz bem-aventurado. Na versão atualizada diz, feliz é aquele. No hebraico diz, quão verdadeiramente feliz é. E ele começa a dizer o que nós precisamos fazer para sermos verdadeiramente felizes. E o resultado disso é, número 1, uma vida frutífera. A minha pergunta é, nós temos sido frutíferos? A minha pergunta para você, individualmente, você tem sido frutífero no seu casamento, tem sido frutífero na sua vida profissional? Você tem sido frutífero nas suas finanças? Tem sido frutífero no reino, na salvação de pessoas? Será que nós somos frutíferos?
Se você fizer uma balança, uma avaliação dos últimos 24 meses, o quão frutífero você foi? Ou será que estamos vivendo uma ausência de frutos? Já parou para pensar nisso? Você tem gerado frutos na vida dos seus filhos? Que tipo de frutos nós temos dado a eles? Segundo o resultado que eu encontro nesse texto, ele diz assim: suas folhas não murcham, ou seja, além de sermos frutíferos, nós não vamos secar. Eu encontro tantas pessoas hoje vivendo vidas secas, profissionais secos, vidas financeiras secas, casamentos secos. E eu quero abrir um parênteses aqui, amados. Se tem uma coisa que tem desencadeado essa crise, não é apenas o medo de estarmos contaminados, mas principalmente crises conjugais, Vanessa. Por favor, cuide do seu casamento. Cadê os homens dessa igreja? Dá um glória a Deus de homem aí. Gostei de ver, hein? Aí ficou bonito. Eu vi um glória a Deus até aqui, um garotão forte aí pelo jeito. Homens, cuidem dos seus casamentos. Pastor Anderson hoje chegou e ele me chamou e falou assim: pastor, você está bem? Eu falei: tô. Ele falou: você está mesmo? Eu estou vendo que você anda meio preocupado. Eu falei: não tem como essa pandemia não deixar a gente despreocupado, né? Tem tantas coisas para a gente se preocupar. Mas a principal, sabe o que é? Nesses últimos meses, Edson, como eu tenho atendido casais em crise. Isso dos que me procuram, fora os que não procuram. Como eu tenho atendido casais em crise, como eu tenho atendido casais com problemas, como eu tenho visto pessoas que estão frustradas com o casamento. Algumas pessoas podem dizer: William, não, pastor, é muito tempo juntos, não estavam acostumados, mas não é só isso não, gente. Na verdade, não estar acostumado e agora ficar junto está apenas revelando algo que nós já tínhamos. Crises que já existiam, problemas que não foram resolvidos, feridas que ainda estão abertas. Maridos, invistam nas suas esposas. E o problema, sabe o que é, Jefferson, que eu tenho descoberto quando eu tenho aconselhado os casais, é que eu vejo que muitas das crises conjugais é culpa nossa, gente. Homens, nós temos falhado. Nós temos falhado com os filhos. Nós temos falhado com a esposa, nós temos falhado no tempo, na qualidade de tempo. Eu sei que as mulheres amam ganhar presente, sim ou não? Ah, nem foi muito, né? Então esquece, não dá presente não, elas não gostam. Esse sim dela, tinha umas 2 ou 3 aqui, que nem a Renata, que deu um grito bem alto ali, o restante. Gosta de ganhar presente mesmo ou não? Não mudou nada, então beleza. Graças a Deus. É a máscara, né? É a máscara. Porém, mais do que ganhar presente, sabe o que elas querem? Atenção. Tempo de qualidade. Conheça a linguagem do amor da sua esposa. Invista nisso. Amados, eu vi tanta foto de namorado, de casal, né? Casado, felicitando a sua esposa, o seu esposo no dia dos namorados. E eu gostaria muito que fosse verdade tudo aquilo que é escrito, mas muitos deles às vezes é só um discurso. É só um discurso porque não estão prestando atenção. Nós podemos brincar de sermos apaixonados, podemos brincar de sermos românticos, mas o diabo não brinca de ser diabo e ele continua se levantando contra o teu casamento. E não adianta, depois que a crise chega, você achar que vai mudar alguma coisa. Já era, já foi. Invista tempo nos seus filhos. Mulheres, se você tem visto que o teu marido não tem conseguido suprir você, a sua carência emocional, com tempo, com carinho, ensina ele. Eu aconselhei uma pessoa esses dias, ela falou assim: pastor, ele já sabe. Eu falei: filha, nós nascemos burros. Nós homens somos burros demais. É ou não é? Nascemos, morremos aí, ó. Gostei da... Falei: você tem que desenhar. Ela falou: eu já falei. Eu falei: quanto tempo? Eu já falei 6 meses, agora não falo mais. Eu falei: você tem que falar todos os dias. Desenha, monta maquete, faz quebra-cabeça. Nós somos tolos às vezes. Você tem que pegar na mão e dizer assim: ó, beija aqui, ó. É aqui. Senão a gente erra. É desse jeito que faz. Olha, eu vou te levar nessa loja, tá vendo? É esse presente que eu quero. Esse aqui, ó. Você compra esse aqui. Agora a gente sai e volta aqui amanhã. E é perigoso ele voltar amanhã e comprar errado ainda. Mulheres, nos ajudem. Mulheres estão assumindo tanta responsabilidade que não são suas, estão sobrecarregadas e por conta de estarem sobrecarregadas estão deprimindo, estão mais carentes do que o normal. E aí o pau começa a torar. E só tem um cara que ganha com o divórcio, com a separação: o diabo. Só ele, ninguém mais ganha. Crises conjugais, só o inferno ganha, ninguém mais ganha. Por favor, gente,
Preste mais atenção no seu casamento. Pare e avalie os pequenos detalhes. Porque se nós não avaliarmos, agora, lá na frente, pode ser tarde. Não deixe secar. O segundo resultado que nós vemos aqui, que se aplicarmos os ensinamentos do Salmo 1, é que as folhas não murcham. Ou seja, aquilo que as pessoas veem não seca. E o terceiro resultado, a Bíblia diz, tudo que ele faz, prospera. Prosperar é ter vida plena. Não é só riqueza, é vida de paz, é vida completa, saúde. E está tudo aqui, amados, o que nós precisamos fazer para termos esses resultados? Uma vida frutífera, uma vida que não murcha, casamento que não murcha, vida financeira que não murcha, uma vida de prosperidade, ou seja, uma vida de sucesso está aqui, o resultado está aqui. O problema é que muitas vezes nós não paramos para avaliar, e quando até paramos, nós não aplicamos. Não adianta você conhecer a Bíblia se você não vive. Não adianta você ouvir a Bíblia se você não vive. Não adianta você ler a Bíblia se você não vive. E o pior é que muitos de nós nem lê, muito menos conhecemos, por isso fracassamos. Pastor, quais são as lições, as direções que o texto nos dá para a gente viver uma vida plena? Bom, começamos aqui pelo verso 1 então. Ele diz assim: como é feliz, como é abençoado, bem-aventurado, verdadeiramente feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Posso reduzir tudo isso em uma frase apenas? Quer ser bem-sucedido, sim ou não? Quer ser uma vida frutífera, sim ou não? Quer ser feliz, sim ou não? Cuidado com as suas amizades. Tudo isso reduz nisso. Como é feliz aquele que escolhe com quem ele vai andar. Nós precisamos saber dividir muito bem entre com quem vamos andar e com quem nós vamos ter um relacionamento superficial. Ele está falando aqui de conselho, ele está falando de andar ao lado, e ele está falando de comer na mesma mesa. O judeu, para comer na mesma mesa, o cara tinha que ter muita intimidade. E ele está falando que quando nós vamos andar com alguém, quando nós vamos, pastor Dodô, gerar uma intimidade com alguém, quando vamos deixar entrar alguém na nossa vida, na nossa casa, no relacionamento familiar, Bia, nós precisamos cuidar com os pecadores, com os ímpios e com os zombadores. Porque quando nós deixamos o pecador, o ímpio, o zombador, ou seja, a pessoa que não ama a Deus, que não conhece a Deus, entrar na nossa vida, é muito provável que nós seremos influenciados negativamente por eles. Tem um palestrante mundial, que eu nunca lembro o nome dele, americano, que ele tem uma tese dentro da neurociência que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Por quê? Porque as 5 pessoas com quem nós mais convivemos todos os dias, elas vão gerar influências, e as suas influências vão nos levar a um destino. As pessoas com quem você está andando estão te levando para onde? As pessoas que você está ouvindo estão te levando para onde? E hoje, amados, não é apenas andar fisicamente, tem muita gente errada que nós estamos ouvindo. As redes sociais, a internet, o YouTube, ele tem nos permitido ter acesso a muita informação, mas tem pessoas que às vezes nós começamos a ouvir, que não deveríamos ouvir. Pessoas até inteligentes. A Bíblia fala muito sobre cuidarmos com os conselhos e com as influências. Eu vou falar 2 exemplos apenas. Um que nós precisamos entender é que existem influências que vão nos levar à morte. Morte do casamento, morte da vida profissional, morte do ministério, morte da vida espiritual. E o outro exemplo que ele vai nos fazer viver perdas, fracassos. O primeiro, eu não vou pedir para você abrir por conta do tempo, mas eu vou explanar um pouco quem é. Está no livro de no livro de 2 Samuel, capítulo 3, verso 2. É a história de Aminon. Aminon, filho de Davi, o filho mais velho de Davi, o primogênito. Aminon, ele foi criado, educado e preparado, Clay, para substituir Davi. Ele foi educado para ser o rei no lugar de Davi. O filho de rei. E ele tem muito mais a ver com a gente do que eu e você imaginamos. Porque assim como ele era filho do rei, nós também somos filhos de rei. Sim ou não? Sim ou não? Somos filhos do rei. O rei dos reis, senhor dos senhores, amém, queridos? E Aminon, então, ele acaba sendo preparado, educado para assumir o trono no lugar do seu pai. E o pai, ele tinha tanto cuidado pelo seu filho para que ele fosse de fato, construído dentro deste processo de reino, de reinado.
que uma coisa ele tomou, ele fez errado, Carol. Ele não deu limites para o seu filho. A Bíblia diz que quando ele ficou mais velho, quando ele já estava jovem, ele começou a desejar a sua irmã. Sim. Ele começou a desejar a sua irmã para ser sua mulher, Tamar, filha do mesmo pai com outra mãe. O rei se casava com várias mulheres. Até nos dias de hoje, nessa cultura liberal que nós temos hoje, ainda é condenável. Não sei como é que vai ser isso daqui a algum tempo. Mas é condenável nos dias de hoje, sim ou não? Imagine como era isso há 1000 e poucos anos atrás, numa cultura judaica e oriental. Mas sabe qual que é o problema dele, Francisco? Nunca ouviu não do pai. Pais, outra lição importante. Seus filhos só aprenderão a ter uma vida plena quando eles aprenderem a ouvir não. Nós estamos muitas vezes tão atarefados com tantas coisas para fazer, que a gente quer suprir a nossa ausência com coisas ou com sims. Entenda uma coisa, quando eles crescerem, eles vão se frustrar com os nãos da vida, e os nãos da vida são muitas vezes bem dolorosos. Os nãos da vida muitas vezes eles nos frustram. Aminon, ele não aprendeu a ouvir não. Então quando ele desejou a sua irmã, mesmo sabendo que era errado, ele deixou aquilo se alimentar. Você não perde seu filho dando não para ele, dizendo não para ele. Você perde seu filho dando tudo para ele. Você quer ver um adulto fracassado? É um adulto que cresceu não tendo limites. Vai ser um adulto fracassado. Eu sei que a galerinha não gosta de ouvir isso quando eu falo, mas é uma verdade. Eu tenho o hábito na minha casa de tudo que eles pedem. A primeira resposta é a primeira. Eles sempre falam: pai, a gente pode comprar tal coisa? Eu já sei que a resposta é não. Eu falei: então por que perguntou? É não, sempre é não. Eles têm que conquistar o sim. Já vou ter ensinando ele, porque a vida é assim, não tem que ficar conquistando o sim. Eu vou ensinando eles a conquistar o sim. A gente tem que construir o processo. Aminon não aprendeu a ouvir não. Então a Bíblia diz que ele desejou ardentemente a sua irmã. Mas ele sabia que era errado. Ele sabia que os princípios de Deus viriam contra aquilo. Mas a Bíblia diz que ele permitiu que aquele desejo fosse tomado no seu coração. Um desejo impuro, pecaminoso, errado. Mas tinha um cara que ele foi, na verdade, o pivô de toda a desgraça na vida de Aminon. Um amigo chamado Jonadab. Na verdade, primo. Filho de uma irmã de Davi. Jonadab cresceu com Aminon, e mesmo Aminon aprendendo os princípios da Torá, os princípios da palavra de Deus, provavelmente Jonadab não aprendeu. E um dia Aminon, ele compartilha com seu amigo dizendo assim: rapaz, tem um negócio aqui nascendo aqui no meu coração por Tamar. E ele falou assim: coloca para fora, resolve esse negócio. Ele falou: mas é minha irmã. Ele falou: não tem problema, faz de conta que você está doente, fala para o teu pai que você não vai comer. E você vai comer só quando a tua irmã vir cozinhar um bolo para você, fazer algo para você comer, você come da mão dela. E aí quando ela vier, você faz o que você tem que fazer. Olha os conselhos. Olha as influências. Pessoas erradas vão dar conselhos. Ele aceitou aquele conselho. E ele fez exatamente como um amigo e primo fez. Quando ela veio servir, ele mandou todos os funcionários saírem da casa. E eu não preciso dizer para vocês o que ele fez. Uma das maiores desgraças que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada. Na família do homem, segundo o coração de Deus. É claro que era consequência de Davi, mas só aconteceu porque ouviu o conselho e foi influenciado por alguém que não deveria estar caminhando com ele. Ele deixou. Qual é o resultado de tudo isso? Davi nunca disse não para ele, muito menos corrigiu ele. Pela ausência da correção, a Bíblia diz que Absalão, irmão de Tamar, de pai e mãe, fica indignado e mata Aminon, o próprio irmão. Agora Davi não tem só uma filha que foi violada, mas tem um filho que foi assassinado por um outro filho que é o assassino. Olha a desgraça dentro de casa. Aminon morreu porque ouviu a pessoa errada. As influências podem nos levar à morte. Quem você tem ouvido?
Segundo o exemplo que eu encontro na Bíblia Sagrada, e teria muitos para falar para vocês de exemplos errados, de influências erradas, está no livro de 1 Reis, capítulo 12. Agora nós estamos falando ainda da família real. De novo, um filho de rei. Aminon morreu, Adonias morreu, Absalão morreu, e quem assumiu o trono foi Salomão. Salomão assumiu bem, foi bem, a Bíblia diz que ele pediu o que era certo, foi um homem sábio, o mais sábio que apareceu pela terra depois de Jesus Cristo. E então, no final do seu reinado, ele se afastou de Deus, ele se envolveu com as mulheres dos reinos, de deuses pagãos, e essas mulheres trouxeram seus ídolos, queimaram incenso nos montes de Israel, e Salomão se afastou, e por conta dele ter se afastado de Deus, ele começou a oprimir o povo, ele começou a pesar a mão do povo, no povo sobre impostos. Alguns teólogos dizem que o que ele começou a fazer com o povo, Leandro, é mais ou menos com o que nós vivemos hoje aqui no Brasil. 4, 5 meses o povo tinha que trabalhar em função do rei, seja através de impostos, seja através de trabalhos forçados. E quando ele morre, o seu filho Roboão assume o reino, assume o trono. Assim que ele toma a coroa, ele é coroado como rei da nação de Israel. A Bíblia diz que os anciãos e os príncipes das tribos de Israel vieram até Roboão, aquele jovem rei, pediram uma audiência, ele os atendeu, eles disseram assim: rei, nós queremos te fazer um pedido. Nos últimos anos do reinado do seu pai, ele foi muito pesado para nós, ele nos oprimiu demais, nós pagamos muitos impostos, nós empobrecemos, nós cansamos. E nós queremos pedir uma coisa: por favor, muda o sistema de governo. Eles falaram: por favor, alivia um pouco essa carga tributária sobre nós, alivia um pouco o serviço. E se você aliviar um pouco sobre nós este peso, nós te prometemos, nós fazemos um compromisso com você, que nós seremos fiéis a você e o seu reinado por todo o tempo que você governar Israel. Roboão ouviu aquilo, achou interessante, mas disse a eles: me deem 3 dias para eu pensar, e daqui a 3 dias eu lhes dou a resposta. Os anciãos foram embora, os príncipes foram embora. E Roboão, como era um jovem rei, chamou os conselheiros do seu pai e disse a eles: eles me fizeram essa proposta, o que vocês me dizem? E aqueles homens sábios, velhos, experientes, disseram para ele: filho, seu pai de fato pesou muito a mão sobre eles, alivia a carga. Tudo que você precisa você já tem, seu pai conquistou, seu avô conquistou, o reino do seu avô cresceu 100 vezes mais. Seu pai conquistou mais riquezas do que qualquer homem conquistou na história da humanidade, porque Salomão ele ficou riquíssimo, poderosíssimo. Ele falou: você não precisa pesar a mão sobre eles, alivia para eles, alivia. E esse povo vai ser fiel a você. Mas ele ouviu, mas não gostou do que ouviu. Nem sempre os conselhos que nós ouvimos são bons aos nossos ouvidos. Mas se são pessoas que nos amam de verdade, que nos aconselharam, são bons para a nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém. E quanto mais a pessoa te amar, menos ela vai falar o que você gosta de ouvir. É verdade ou não é? Quer ver conselho difícil de ouvir? É conselho de marido e conselho de esposa. É verdade ou não é? Cadê os homens dessa igreja? Gente, vocês estão com tanto frio que congelou o maxilar até para dar um amém? Tem uma coisa que é complicada, é ou não é? Tem umas coisas que a pastora Annelise fala para mim, mas que eu garro um ódio dela, que você não tem ideia. E o pior é que ela tem razão. E eu quero que ela não tenha, mas ela tem. E quando eu a ouço, as coisas acontecem. Ela a mesma coisa. Tem coisa que eu falo para ela que ela fica brava, só pelo jeito que ela empina o narizinho assim, ó. Ela dá uma empinadinha no nariz e fala: lascou. 1 mês de jejum. E dei mal. Ele não gostou do que ele ouviu. Então a Bíblia diz que ele trouxe os amigos que cresceram com ele, os amigos de infância, jovens inexperientes, e ele pediu conselho a eles, disse assim: olha, a proposta é essa dos anciãos e dos príncipes, o que vocês me dizem? E eles disseram: o quê? Ele falou: diga para eles que você vai ser muito mais pesado do que seu pai foi. Seu pai bateu, fala para eles assim: seu pai bateu em vocês com chicote, meu pai bateu em vocês com chicote, eu vou bater em vocês com chicote, com osso e ferro na ponta. E ele gostou desse conselho, porque ele queria se mostrar o bonzão, poderosão, inexperiente. E ele falou para aquele povo: eu vou ser mais pesado que meu pai foi. Ouviu as pessoas erradas. Sabe o que aconteceu? Um dos piores desastres da história de Israel, a divisão do reino. Foi no reino de Roboão.
Toda vez que você ouvir falar de Roboão, a lembrança que você tem que ter é que foi no reino dele que o reino de Israel se dividiu entre reino do norte e reino do sul. Ele ficou apenas com 2 tribos, e Jeroboão foi levantado por Deus para assumir as outras 10 tribos, porque ouviu o conselho errado. Perdas. Será que nós não temos fracassado, perdido, comprometido o nosso destino porque estamos ouvindo pessoas erradas? Pare para avaliar. Quem você tem ouvido ultimamente? Quais são as influências que você tem deixado entrar no seu ouvido? Avalia comigo de 5 pessoas, já que nós somos a média das 5 que nos relacionamos, Cleia, avalia comigo 5 pessoas que você tem ouvido, 5 pessoas que você tem deixado entrar na tua vida, na tua casa e na tua história. Quantas dessas 5 te aproximam de Deus, te aproximam do teu casamento, você que é casado, te aproximam da sua família, te aproximam do propósito de Deus, e quantas delas, com os conselhos delas, tentam te afastar? Se você conseguir fazer essa avaliação, você já sabe quem você precisa começar a afastar da sua vida. Eu não estou dizendo que é inimizade, mas são limites. Você pode vir até aqui. Porque não tem como você andar com uma pessoa que fala palavrão o dia todo e depois de 10 dias você não está falando palavrão que ela fala. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Não tem como você andar com gente que vive vivendo imoralidade, mandando imoralidade no teu celular, e depois de 20 dias, você já não está começando a gostar do que ele está vivendo. Nós somos seres influenciáveis. Deus nos criou assim. Cuidado. Se eu e você conseguimos cuidar das nossas influências, a Bíblia diz, feliz, abençoado. Quão verdadeiramente feliz, bem-aventurado é aquele que cuida das influências. Daquilo que entra no seu ouvido, daquilo que lhe ajuda a tomar decisões. Quem quer ser próspero? Quem quer ter uma vida frutífera? Preste atenção nisso. Segundo conselho que esse texto me dá, ele diz assim também, no verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa medita dia e noite, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. E verso 3, e ele será como árvore plantada à beira das águas correntes. E aí então ele dará fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Qual é o segundo conselho que esse texto me diz para eu viver uma vida plena? Eu posso dizer que se você aplicar esses 3 conselhos que eu vou compartilhar com você, não tem como você não ser próspero, não tem como você não ser frutífero, não tem como você não ser pleno. Se você não apenas ouvir, mas aplicar, não tem como você fracassar. Porque aqui é a palavra de Deus, amém, queridos? Verdadeiramente feliz, diz a Bíblia, é aquele que é como árvore plantada junto ao ribeiro. O que isso significa, pastor? É nós termos raízes. Sabe por que hoje nós temos fracassado? Porque nós não temos raízes. Pessoas que não têm raízes no seu casamento, pessoas que não têm raízes na vida profissional, e pior, pessoas que não têm raízes com Deus. Quem conhece bonsai aqui? Sabe o que é bonsai? Bonsai, para quem não sabe, é uma árvorezinha, que ela é podada, e ela é tratada para ela ficar pequenininha. O bonsai, ele é plantado no campo ou é plantado no vaso? Vaso. E tem uma particularidade, bonsai é uma coisinha lindinha, mas não serve para nada. Não serve para nada, é verdade ou não é? Só serve para ficar de ornamentação na estante. Eu já vi bonsai que tinha fruto, tentei comer, horrível. Porque não tem como você ser uma planta, uma árvore que não tem raízes e você gerar coisas boas. Quer gerar coisas boas, sim ou não? Quer gerar bons frutos, sim ou não? Tem raízes. E aqui principalmente ele fala, plantada junto ao ribeiro, ou seja, se permita ter raízes em lugar que vai te alimentar. Ribeiro, água da vida, Cristo. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, ele falou, me dá um pouco de água para beber. Ela falou, como você sendo judeu pede para mim samaritana? Os judeus e os samaritanos, diz a Bíblia, não se davam. Eles, mulher, se soubesse quem está te pedindo água, você me daria, porque quando eu te der água, você nunca mais terá sede. Ela falou, mas por que você não bebe dessa água? Ela falou, então me dá um pouco dessa água. Ele falou, chama teu marido. Porque na verdade não era a água que ele ia dar, é a água que fluía dele, amém, queridos? Ele é o alimento que nós precisamos, só que nós só vamos nos alimentar dele quando nós temos raízes. Eu sei que nesse tempo de pandemia nós cometemos o grande erro de dizer assim, eu não preciso do prédio para ser igreja. De fato, teoricamente isso é lindo, nós não precisamos do prédio para ser igreja, porque quem é a igreja? Mas é aqui que nós geramos raízes.
É nós sabermos de onde vamos nos alimentar e como vamos nos alimentar. Eu sei que eu sou um pastor um pouco ciumento com as minhas ovelhas. Quando as pessoas falam, pastor, eu vou visitar a igreja tal, a igreja B, a igreja A. Mas o meu problema não é você visitar, o meu problema é o que você vai receber daquela fonte. O que nós recebemos? O cara, na segunda-feira ele vai na Universal, na terça-feira ele vai na Deus e Amor, na quarta-feira ele vem aqui, na quinta-feira ele vai na Quadrangular, na sexta-feira ele vai na Assembleia de Deus. Toda a igreja que ele vai receber um tipo de direção, sim ou não? Quem não tem raiz não tem frutos. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso ter raízes. E não tem como você ter raízes se você não está conectado, se alimentando em Deus, de Deus, da fonte. Tem muita gente hoje que acha que tem raiz, mas suas raízes, elas são fajutas e fracas. Não tem como você dizer que você tem raiz, se você consegue ficar uma semana inteira sem ter relacionamento com Deus. Não tem como você dizer para mim que você tem raiz, se você ficar a semana inteira sem conseguir pegar na sua Bíblia, sem fazer um devocional. Não tem como você ficar um mês dentro de casa e dizer que você tem raiz, se você não veio para a igreja. Amados, pensa comigo, sinceramente. Você acha que, na minha avaliação pessoal, Márcio, eu precisava ficar insistindo para você estar na igreja? Eu não preciso disso, porque eu não vou levar você para o céu. Eu vou te ensinar a viver uma vida que conquiste a eternidade. Amém, queridos? Mas por que eu fico insistindo nisso? Porque tem gente que ainda não entendeu. Eu sinceramente não acredito que eu precisava ter que ficar fazendo a mensagem a semana inteira para convencer o povo de Deus a vir à casa de Deus. Eu não acredito que eu precisava, mas ainda tenho que fazer. Porque nesse tempo de pandemia nós temos aí perto de 200 pessoas que elas não conseguiram ainda tomar uma posição em Deus. E se a pandemia durar 90 dias, 120 dias, como é que vai ser? A ausência total de raiz. Eu comecei o culto falando o que para vocês? Por favor, cuidem dos seus casamentos. Porque você talvez não ouve o que eu ouço. Amados, passo de 20 mil aconselhamentos. E eu nunca atendi num período de tempo tão curto, a Anne está aqui de prova, nós nunca atendemos num período de tempo tão curto, tantos casais em crise como temos atendido agora. Por quê? Porque faltou raízes. Árvore que não se alimenta, não tem como viver frutos. Entenda uma coisa, a árvore não escolhe a água que vai beber, ela bebe da água que ela está enraizada. Quem está me entendendo, diga amém. Não tem como você achar que você vai ser alimentado só vivendo de mensagem do YouTube. Não tenho nada contra o YouTube. Mas no YouTube você escolhe a mensagem que você quer ouvir. A palavra de Deus, você não escolhe o que você vai ouvir, você ouve o que Deus quer falar. Você pode de vez em quando ser ministrado lá, sim ou não? Mas é aqui que você vai ter raízes. Por que eu oro tanto para Deus permitir a igreja com as portas abertas? Porque enquanto você está aqui, você está se alimentando, amém, queridos? Semana passada a pastora Nelise ministrou sobre pecado, não é ela, é Deus. Quarta e quinta, pastor Odô, pastor Anderson pregaram sobre o quê? Pregaram sobre conhecer Jesus, quem é Jesus para nós, o que Ele representa para nós. Hoje nós estamos falando do quê? Como viver uma vida de sucesso, influência, ou seja, todo dia nós estamos sendo alimentados. E quanto mais somos alimentados, mais nós crescemos e fortalecemos, amém, queridos? Mas se deixamos de ouvir Deus, deixamos de nos alimentar. E é iminente o nosso fracasso. Onde estão as tuas raízes? O problema é que às vezes nossas raízes venezuelanas não é que elas estão nas águas, do ribeiro que fluem naturalmente. Às vezes nossas raízes estão apenas nas redes sociais. Nossas raízes estão nas motivações erradas. Nossas raízes estão no dinheiro. Nossas raízes estão em tantas coisas que não são Deus. E a gente vai se arrebentar. Infelizmente. E a terceira lição e última, e essa daqui eu quero investir um pouco mais de tempo. Verso 2 ele diz: feliz é aquele, bem-aventurado, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E aqui eu preciso investir mais tempo com você, porque um principal segredo de uma vida de sucesso está aqui: palavra. Amém, queridos? Não é apenas ler, não é apenas ouvir, mas é viver.
O problema é que nós estamos vivendo um tempo, e com todo respeito se alguém veio do catolicismo ou ainda caminha no catolicismo, mas o problema é que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja evangélica, o protestante está trilhando um caminho como os católicos começaram a trilhar há 20, 30 anos atrás. Uma vida de evangélico não praticante. E hoje nós encontramos, infelizmente, está ali, está muita gente que se diz evangélico, mas o cara não vive o que a palavra diz, porque é mais fácil viver de campanha, é mais fácil viver de revelação, é mais fácil viver de envelope de oferta do que viver a verdade que está aqui. Você quer ter uma vida plena no teu casamento? Aqui vai te ensinar como fazer isso, só que tem um preço. Você quer ter uma vida abençoada financeira? Aqui vai te ensinar como você ser próspero. Deus, quando aparece para Josué no capítulo 1, no verso 7, a Bíblia diz que ele diz para Josué a seguinte direção: Josué, seja forte e corajoso. Verso 7, ele diz: seja forte e corajoso, e tenha cuidado de obedecer tudo que a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Quem quer viver uma vida de prosperidade, de riqueza, de paz e plenitude, dá glória a Deus. Está aqui. Deus diz para ele: não se desvie dessa lei. Aplica ela na sua vida dia e noite. E ele diz: não tem como você não prosperar. Diga comigo: a palavra de Deus prospera. Só que tem um preço. Por quê? Tem que ter mudança de vida. Não é só ouvir, tem que viver a palavra. Abra a tua Bíblia comigo em Oséias capítulo 4, verso 1. O 6 você conhece muito bem, mas é importante nós entendermos o contexto do 6. Do 6, tem todo um contexto. Oséias 4:1 diz assim: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade, o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Por que é importante, Sidney, nós conhecermos a palavra de Deus? Porque é a Bíblia que revela Deus. Eu já vi pessoas ignorantes dizerem uma coisa: Edson, a letra mata, então quando você lê muito a Bíblia você morre. Não seja ignorante. Não é isso que a Bíblia está falando quando Paulo fala da letra mata. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Não porque a teologia é o câncer da igreja. Não é, meu irmão, é aqui que você conhece Deus. Não tem como você conhecer os atributos de Deus se você não conhecer aqui. E se você conhecer algum pregador, algum pastor que não te influencia a ler a palavra de Deus, ou ele está em pecado, ou ele quer te enganar. Não tem como. Porque se ele não te influencia a ler a palavra de Deus, é que ele quer que você acredite só no que ele fala. A verdade está aqui, os princípios de Deus estão aqui, o propósito de prosperidade está aqui, os ensinamentos estão aqui, amém, queridos? Ele diz aqui, ó: eu tenho uma denúncia para fazer contra vocês, uma acusação contra vocês, ó Israel, porque a fidelidade de vocês, o amor de vocês desapareceram desta terra junto com o conhecimento. Quando você deixou de conhecer a Deus através da sua palavra, você infelizmente perdeu a fidelidade, perdeu o amor. E ele continua dizendo, verso 2: só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultérios, e ultrapassam todos os limites, e o derramamento do sangue é constante. Olha para mim, deixa eu perguntar uma coisa: se eu não te dissesse que esse texto estava aqui em Oséias, e eu simplesmente começasse a falar para vocês: olha gente, vivemos um tempo de maldição, tem muita mentira, muito roubo, muito adultério, nós perdemos o limite, e hoje muito sangue derramado. Você talvez nem imaginar que isso está na Bíblia, você pensaria que estava falando de uma página da tribuna de ontem. É verdade ou não é? Que eu estava falando de um vídeo do Balanço Geral de sexta-feira. Porque essa é a verdade que nós vivemos: maldição, mentira, assassinatos, roubo, adultério, falta de limite e excesso de sangue. Sabe por que nós temos vivido nos tempos de hoje isso? Porque falta a palavra. Falta a Bíblia. As pessoas hoje se deixam ser enganadas. Quando a Bíblia diz lá no verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe o que é a falta de conhecimento? É a falta do avivamento na igreja. A igreja não precisa mais de mover do Espírito Santo do que precisa da palavra, porque quando tem palavra tem mover do Espírito Santo, amém, queridos? Você está entendendo que eu não estou dizendo que não estou dizendo que o Espírito Santo não é importante, você entendeu isso? Sim ou não? Mas nós precisamos da palavra.
Porque nada adianta a gente tremer, a gente balançar, a gente cortar cana, a gente fazer tudo o que faz, se a gente não vive a palavra. Sabe por que tem tanta atrocidade acontecendo no mundo? Porque a palavra de Deus, ela não tem sido colocada como prioridade nas nossas vidas. O principal avivamento que eu e você precisamos é o avivamento do conhecimento simples do Evangelho, dos princípios e do propósito de Deus. Toda a Bíblia ela é importante, sim ou não? Mas se você conseguir ter intimidade com Eclesiastes, se você conseguir ter intimidade com Provérbios, se você conseguir ter intimidade com Salmos, e se você conseguir ter intimidade com Evangelhos, você não tem ideia o quanto você pode trazer de favor, de cuidado, de proteção de Deus na sua vida. Estou dizendo ler, meu irmão. Eu estou dizendo viver. Viver a palavra. E ele continua dizendo no texto que nós estávamos, já até me perdi aqui onde que eu estava. Verso 3. Por causa disso, por causa do que, pastor? Por causa dessa falta de conhecimento de Deus. Ele diz, a terra pranteia e todos os habitantes da terra desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Ele diz, a terra está falindo. Por quê? Porque nós deixamos de conhecer a Deus através da sua palavra. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu que estou acusando. E quem que ele está acusando agora aqui no verso 3, verso 4? Quem? Meu Deus do céu, vocês estão aí ou vocês congelaram? Os sacerdotes. A prioridade de uma igreja tem que estar aqui. A prioridade da igreja não pode ser um envelope de oferta. A prioridade da igreja não pode ser a campanha de 7 semanas. A prioridade da igreja não pode ser a revelação de A ou B. A prioridade da igreja tem que estar na palavra. Porque quando ele confronta aqui, ele não está confrontando o povo apenas, ele está agora confrontando os sacerdotes. Ele diz, ninguém discuta, ninguém faça acusação. Porque quando Deus começava a levantar profeta para confrontar os sacerdotes, dizia, eu avisei. Ele diz, ei, fica quieto. O problema está em você também. Ele falou, o problema está nos sacerdotes. Ele diz, vocês sacerdotes tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam junto com vocês, por isso eu vou destruir a sua mãe, a sua madre, a sua matriz. Ele continua dizendo, então, pois o meu povo foi destruído, porque lhe falta, está destruindo, está perecendo, porque lhe falta conhecimento. Ele diz, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, a palavra, eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, que é a palavra, ele diz, eu também ignorarei vocês e os seus filhos. Tem como nós sermos ignorados e rejeitados por Deus? Sim, quando nós rejeitamos a palavra. Talvez tem pessoas que estão dizendo assim, eu não sei por que Deus nunca responde às minhas orações. Já pensou isso? Não levanta a mão. Eu oro, eu clamo, não sei por que Deus não me responde. Talvez você está sendo rejeitado por Ele, como você tem o rejeitado através da palavra. Amado, você acha que eu coloquei Bíblias lá naquela livraria porque eu quero ganhar dinheiro? Não. Eu passo aquelas Bíblias quando eu vou comprar lá na Sociedade Bíblica, tudo no meu cartão pessoal. Sabe por quê? Porque eu preciso que você, como igreja, entenda a importância de ter a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Conheça a verdade de Deus e nunca mais seja enganado por ninguém. Nunca mais. Viva, aplique a palavra de Deus e você vai ser próspero todos os dias. Mas o problema é que nós temos preguiça. Para ler a Bíblia dá sono. Para assistir uma série imoral da Netflix, vira à noite, a maratona. Para ler a Bíblia, estou com dor de cabeça. Mas para ficar vendo a vida dos outros no Facebook, a cabeça não dói, a mão não dói nada. Porque nós perdemos os valores. Isso aqui não deve ser imposto, não deve ser obrigatório. Tem que ter desejo, porque quanto mais eu leio, pastor Leandro, mais eu vou ter prazer em ler. Amém, queridos? Mais eu tenho prazer. Isso claro que é o nosso problema. Nós temos a Bíblia errada, na linguagem errada, e não buscamos ter intimidade com ela. A Bíblia ela é maravilhosa, sim ou não? Mas você tem que entender a linguagem que vai se adaptar a você. Pastor, qual que é a melhor linguagem? Depende da tua formação. No geral, NVI, Nova Versão Internacional, é a melhor linguagem. Agora, só ler a Bíblia por ler? Não, eu particularmente, meu irmão, eu tenho caminhada de cristão de 41 anos, porque nasci num berço cristão.
Eu não consigo ler a Bíblia se eu não tiver uma boa Bíblia de estudo, com as notas informativas aqui, mapas, porque eu gosto de estudar. Eu gosto de ter um dicionário perto. Eu quando estou lendo a Bíblia, quando eu estou estudando a Bíblia, eu leio a Bíblia com 4 Bíblias diferentes. Eu leio com a King James, eu leio com a aplicação pessoal, eu leio com a Shed, e sempre uma mais ali, ou é a Bíblia do expositor, ou é a Bíblia da liderança, ou é a Bíblia nova agora do Matthew, sempre eu estou lendo com uma Bíblia dessa, por quê? Porque eu gosto de ver o que as notas, cada nota fala uma coisa. Não adianta você ler, não entendi, vou para frente, se eu não entendi eu volto. Eu pego um livro desse tamanho que eu tenho, do Flávio Joseph, e eu vou entender o contexto. Porque é isso que vai trazer mudança na minha e na sua vida, amém, queridos? Ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. Falou para os sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do Senhor, agora é para o povo, eu ignoro os seus filhos. Sabe por que nós fracassamos? Porque nós não vivemos a palavra de Deus. Seja no casamento, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, a palavra de Deus, ela vai nos dar o norte. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O que é habitar ricamente? É transbordar, que transborde em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Mas a primeira fase, a primeira parte é ricamente, ser transbordada a palavra, é você deixar ela entrar no seu coração, é você deixar ela derramar na sua vida, através da sua vida, na vida dos outros, amém, queridos? O que a palavra de Deus ela gera em nós? Já falei para vocês, Josué capítulo 1, verso 7, prosperidade, vida plena, paz. Qual foi a parte de Josué? Ele só tinha que ter vínculo e fidelidade com a palavra. Qual foi a parte de Deus? Deus prosperá-lo. Quer prosperar? Medita na palavra dia e noite. Segunda coisa que nós precisamos entender, a palavra de Deus gera salvação na nossa alma. Tiago capítulo 1, verso 21, coloca lá, Regi. Tiago 1, 21 diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda a maldade que prevalece. Preste atenção que aqui nós encontramos a raiz de todos os pecados que eu e você podemos cometer. A raiz está na imoralidade e na maldade. Já falei isso para vocês. Quando uma pessoa ela comete um assassinato, ela está vivendo a raiz da imoralidade ou da maldade? Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa comete o adultério, ela está vivendo a raiz da imoralidade ou da maldade? Vocês estão entendendo? A raiz de todos os pecados está aqui. Ele diz assim, livrem-se. Portanto, livrem-se. Não é Deus que vai tirar de você. É você que tem que tomar uma posição de tirar de você, da tua vida. Por isso, meu irmão, não fique esperando Deus queimar o seu celular ou apagar o grupo do WhatsApp que você recebe aquele monte de imundícia. Ele não vai queimar o seu celular. Por mais que a tua esposa esteja orando por isso. Porque é você que tem que sair do grupo. Tem um negócio no WhatsApp que eu acho que alguns não descobriram ainda, chama assim, deixar o grupo. Só isso. Quando você toma uma posição dessa, você pode mudar o destino do seu casamento. Você se livra. Como eu falei de amizades, não espere que Deus venha apagar o seu contato daquele amigo imoral que vive te mandando vídeo de imundícia. É você que tem que dizer para ele, não manda mais, senão eu te bloqueio. Você não precisa esperar que Deus quebre a perna daquele que vive quando te encontra falando um monte de baboseira. Deus não é um Deus maldoso, é você que tem que falar para ele, cara, não vou te ouvir. Agora não. Ou você muda a tua conversa ou não vamos conversar mais. Ele diz, livrem-se, posição. Livrem-se de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalecem. E ele continua dizendo, e aceitem humildemente a palavra que foi implantada em vocês. E qual que é o papel dessa palavra que foi implantada em nós? Na minha versão diz assim, que é poderosa para salvar a vossa alma. Nós somos tricotômios, corpo, de novo, corpo, tricotômios, por sermos um ser em 3 partes, nós vamos viver a salvação em 3 partes. Salvação do corpo acontece quando? Arrebatamento da igreja, amém, queridos? Tanto os mortos quanto os vivos terão o seu corpo transformado e aí salvos, amém? Salvação do espírito, quando reconhecemos Jesus como Salvador, genuinamente, instantaneamente, quando você declara Jesus como Salvador, você recebeu a salvação do espírito, mas a tua alma, o teu espírito converte, a alma não. O teu espírito nasce de novo, a tua alma tem um processo de conversão.
E como que nós vamos viver essa transformação da alma? Na palavra. Quem conhece crente que já ouviu falando língua estranha e deu cheque sem fundo? Quem conhece crente que o cara tem cara de crente, jeito de crente, cheiro de crente, mas fala palavrão? Por quê? Esse pode até ter recebido salvação no seu espírito, mas a sua alma ainda não foi salva. Por quê? Porque rejeita a palavra. Só tem um jeito de nós sermos transformados, renovados na mente, está aqui. O diabo não se importa com crente que vem na igreja, o diabo se importa com crente que vive a Bíblia. Crente que vem na igreja não incomoda o inferno, ele incomoda o pastor. Ele incomoda os irmãos. Crente que vem na igreja e não lê a Bíblia, ele incomoda o líder de célula. Ele incomoda a mulher, ele incomoda o marido, mas ele não incomoda o diabo. Porque ele vira um 007 do capeta. Agente secreto. Sabe aquele cara da confusão? É o cara que não vive a palavra. Agora, você quer ver um cara que começa a dar dor de cabeça para o capeta? Ele começa a viver a palavra. Quando ele começa a aplicar a Bíblia na vida dele. Quando ele levanta pela manhã e a primeira coisa que ele faz antes de tomar café, de escovar o dente, é abrir a Bíblia, fazer seu devocional. Buscar seus 4 pontos de meditação. Fazer seu tempo de oração e viver aquela palavra na sua vida o dia inteiro. E a palavra de Deus é igual maná, por isso que a Bíblia diz que ela nos alimenta. O que você leu ontem serviu para ontem. Quando você acorda no outro dia de manhã, você tem que ler de novo, senão você está sem alimentar. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus determinou, dizendo: Moisés, diga para o povo que eles vão sair pela manhã. E eles vão ver sobre a areia flocos, sementes como se fossem de aveia. E eles devem colher aquilo dali, e aquilo ali eles vão ter sabor de bolo de mel. Chama-se maná. Diga para eles saírem e colherem a porção que eles vão comer no dia. E diga para o meu povo que não colham para o próximo dia. Apenas na sexta vão colher para o sábado, porque o sábado é sagrado. Aí o judeu era muito obediente, sim ou não? O que ele fez? Falou: vai que Deus esquece de mandar o maná amanhã. O anjo esquece de trazer, colheu para hoje e para amanhã. No outro dia a Bíblia diz que quando ele foi procurar o maná, ele estava bolorado e cheio de bicho. Porque o que servia para o dia era para o dia, para o outro dia ele tinha que colher de novo. O cara lê a Bíblia no domingo no culto. E ele acha que vai viver a semana inteira da palavra que ele viveu no domingo. Aí, pastor, então por que eu venho para a igreja? Você vem para a igreja para ter comunhão com Deus, amém, queridos? Você não vem para receber a palavra, você vem para entregar teu culto, amém? A palavra você recebe todos os dias. Sabe por que tem muito crente que não foi transformado ainda? Porque não tem intimidade com a palavra. A palavra de Deus, além de transformar, de gerar salvação na nossa alma, ela também nos alimenta. Mateus 4,4. E Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. A palavra, ela sustenta o nosso espírito. Se você ficar vendo vídeo no YouTube todos os dias, você vai alimentar a sua carne, depende do vídeo, né? A sua alma, seu ego, sua vaidade, seus desejos carnais, depende do que você assiste. Se você só assiste, vídeo sobre malhação, show de bola, mas se só assiste vídeo de malhação, você vai alimentar o quê? Seu ego, sua vaidade. Se você só assiste vídeo de culinária, vai alimentar o quê? Seu bacon. Não tem como você ficar assistindo vídeo de culinária. Você não... Ontem nós almoçamos e jantamos, eram às 6 horas, né, amor? E aí eu sentei com a pastora e ela me colocou um vídeo de um cara fazendo um estrogonofe diferente. Mas era gostoso aquele negócio, né? Meu amor, eu estava com a comida aqui ainda. Eu olhei para ela e falei: vamos fazer? Ela falou: você está doida, amor? Nós acabamos de almoçar. Ah, mas a gente come pelo menos uns 200 gramas. Gordo é uma desgraça, né? O cara emagrece, mas a cabeça continua de gordo. Se você assistir vídeo de brincadeira sem graça, essas pegadinhas, você vai se encher do quê? De maldade. Se você só assistir vídeo de moralidade, vai se encher do quê? Agora, quando você se alimenta da palavra de Deus, você está alimentando o teu espírito. Amém, queridos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A palavra, ela também alimenta a nossa fé. Pastor, eu estou desanimado, eu estou sem fé. Significa que você está lendo pouco a Bíblia.
Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai crer no Senhor, amém, queridos? Preciso correr. Além disso, a palavra de Deus, ela nos dá direção para a caminhada. Pastor, eu não sei que caminho eu vou trilhar, para onde eu vou. Então você tem que ler a Bíblia, porque Salmo 119, 105 diz assim: luz, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Pastor, eu não sei para onde ir. Está aqui. Amados, as revelações que eu preciso para a minha vida, eu não vou atrás de profeta, eu encontro aqui. O meu ouvir de Deus não é parar e ficar pensando que Deus vai falar comigo, não, está na palavra. E olha como Deus tem falado comigo na palavra. Meus devocionais, eu faço devocional de manhã, eu chego para fazer aconselhamento. Você acredita que eu uso aquele maná para mim e para todo mundo que eu aconselho, daquela palavra que eu li? Todos os meses eu leio um livro da Bíblia. Todos os meses. E há muito tempo eu tenho feito isso. E é impressionante como ela tem me dado direção. E vem nos tempos certos. Pastor, você lê cronologicamente? Não. Eu terminei de ler Êxodo e falei: Deus, para onde eu vou agora? Falei: fala comigo, Deus, eu preciso saber. Para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? O Espírito Santo falou: lê Números. Quando eu comecei a ler Números, os primeiros 3 capítulos de Números é só recenseamento. E João era filho de Maria, que era filho de Antônio, que era filho. Eu falei: meu Deus, não aguento mais saber quem é filho de quem. Já não sei nem quem que era filho lá atrás, já acabou tudo. Mas deu uma vontade de desistir. Eu falei: Deus, vamos ler uma historinha legal? Eu gosto das histórias maneiras da Bíblia. O Espírito Santo falou: continua em Números. Eu falei: mas está chato. Estou sendo sincero. O Espírito Santo falou: continua. E eu li Números 1, Números 2. Vou confessar para vocês, o Números 4 eu dei só uma passadinha. Eu falei: vamos logo para o 5 para acabar. Quando chegou no 7, começou a vir tanta revelação. Organização do tabernáculo. Deus falou: é isso, cabeção, que eu quero te ensinar. Organiza a minha casa. Falei: agora eu entendi. Vamos continuar em Números. Deus, Ele te alimenta o quanto você busca, amém, queridos? E por último, a palavra do Senhor, ela também tem um papel de nos corrigir, nos colocar no caminho certo, amém, queridos? 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse dia apareceu um pastor dizendo que a Bíblia não foi feita por Deus. Apareceu na internet dizendo assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. Foi Santo Agostinho e não sei quem mais, eu esqueci agora quem é o nome desse teólogo, que eles canonizaram os livros e separaram para que pudesse ser declarada como a palavra de Deus, mas não é! A palavra de Deus é só os evangelhos. Eu falei: desculpa, irmão, mas você precisa ler a Bíblia, porque aqui em 2 Timóteo 3,16 Paulo diz: diga comigo, toda a Escritura é inspirada por Deus, até a genealogia de Números, até os recenseamentos, tudo foi inspirado por Deus e tem um propósito de quê? De ser útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E qual que é o propósito de nós sermos repreendidos, corrigidos, ensinados, instruídos? Verso 17, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. É bom ser corrigido? Sim ou não? Nem sempre, mas é importante. Porque quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu aplico a palavra de Deus, eu vivo a paternidade de Deus, e eu encerro aqui. Quais são os princípios de paternidade? Direção, proteção e limites. Quando eu ouço, quando eu vivo a palavra, quando eu aplico a palavra, a primeira coisa que eu recebo de Deus é direção. Lâmpada para os meus pés é a tua. Paternidade de Deus, ela é exercida na palavra. Direção profissional, direção ministerial, direção conjugal. O que eu faço? Às vezes você está com uma vontade doida de pegar a tua esposa pelo pescoço. Você lê a Bíblia, Deus fala: ame-a, porque ela é o vaso mais frágil. Fala: mas Deus, só um pouquinho. Uma balançadinha só. Direção. Quem não lê a palavra está perdido. Sabe por que nós fazemos tanto negócio furado? Porque não temos direção. Segundo princípio de paternidade, proteção. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu estou sendo protegido por ela, amém, queridos? Proteção de pessoas, proteção de amizades, proteção de erros, proteção de falhas, proteção contra o pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu vivo a palavra, eu sou protegido por Deus, eu sou cercado em Deus. E por último,
O terceiro princípio da paternidade, lembra qual é? Limites. E aqui é onde Deus mais exerce a sua paternidade, segundo a palavra de Deus. Ele diz assim: Deus corrige o filho a quem Ele... Eu não aguento mais ser corrigido pela palavra, porque às vezes dá uma vontade, você abre Jeremias, dá vontade de fechar. Ezequiel, a gente fica angustiado, é ou não é? Fala de novo Ezequiel, Jesus, vamos para outra, só vem lambada. Mas a Bíblia diz que Ele corrige o filho que Ele ama. Você vem numa mensagem onde a pastora Nelis dá aquela esfregada, pastor Márcio passa a vara. Você fica com raiva? Não, você diz, Deus ainda me ama. Se papai está corrigindo é porque Ele ama, amém, queridos? Fique preocupado o dia que Ele parar de corrigir ou você parar de ouvir a correção, porque acabou o amor. Vamos ficar de pé, queridos.